Então, nosso estudo vai ser João 8, 12 a 30. Eu também vou abrir aqui. Vai pegar a Bíblia? Deixa eu separar a tela aqui. Louco sobre ela. Amém. 8, 12 a 30. Então, deu certo? Imagina. Na última semana, a gente, melhor falando, no último estudo, que já faz algum tempo, última semana não, né? 8, 12 a 30. Se a gente conseguir, a gente finaliza, mas eu acho que é difícil a gente andar até o 59. Então, o João 8, 12 a 30. Na última semana a gente conversou sobre a perícope adúltera, da mulher adúltera, né? Que começa no 7:53, vai até o 8:11. Então, caso vocês não assistiram ainda, tá lá no nosso canal do YouTube lá da igreja. Tá? Tem a aula lá que foi gravada. Essa aula não foi, acho que foi gravada aqui na igreja, mas também não tinha, acabou que não tinha gente, então eu fiz só a gravação mesmo, direto ali da aula. Então hoje, praticamente, o texto aqui que a gente vai estudar, ele está dividido em dois trechos, que é do versículo 12 até o versículo 20 e do versículo 21 até o versículo 30. É uma continuação, na verdade, que vai desde o capítulo 7, aí há uma interrupção ali com a perícope da mulher adúltera, e depois retoma o mesmo cenário, vamos dizer assim, do texto, que é ainda a cena da festa do tabernáculo, a discussão dos judeus sobre a autoridade do próprio Jesus, de quem era Jesus. E aqui, a partir do versículo 12, se continua a mesma cena, né? Vai ter aqui a revelação de Jesus como a luz do mundo, e a gente vai entender um pouquinho do porquê que Jesus, ou o que significa, né, Jesus se manifestar como a luz do mundo, e depois a gente vai ter uma discussão de Jesus com os religiosos, e aqui possivelmente os fariseus e saduceus, acerca da própria autoridade e da testificação daquilo que Jesus está falando com os saduceus e com os fariseus, de quem ele era. Né? A pergunta é quem é Jesus, ou com qual autoridade ele faz isso. Né? Então há essa discussão feita com os fariseus e judeus acerca desse assunto. Tá? Eu quero começar, a ideia é a gente ir versículo por versículo, para poder, primeiro a gente vai fazer uma leitura do primeiro trecho, daí a gente faz o comentário dele, e depois a gente lê o segundo trecho e faz o comentário do segundo trecho, tá bom? Então, versículo 12 até a 20, eu vou ler. Diz assim: Jesus falou-lhe dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês não sabem de onde eu venho e nem para onde vou. Tudo bem? Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. A gente está lendo João 8, a partir do versículo 12. A gente está no 16 ali agora. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porém, não só eu que julgo, mas o meu Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então lhe perguntaram: aonde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não me conhecem e nem conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceria o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras por perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então, se a gente lembra, o começo do capítulo 7
O que está acontecendo no começo do capítulo 7, que é a continuação, na verdade, desse texto. Né? Jesus está lá com os seus irmãos, lembra que os irmãos de Jesus não criam na pessoa de Jesus, né, enquanto ele ainda estava vivo, e eles decidiram descer, né, diz o texto, para a festa do tabernáculo e incitaram Jesus a descer junto com ele para que Jesus manifestasse acerca da sua divindade, da sua pessoa. E aí no primeiro momento Jesus disse, não é minha hora, eu não vou ainda descer para a festa do tabernáculo. Logo depois disso, diz o versículo que Jesus vai então e desce a festa, e ali começa um burburinho acerca da pessoa de Jesus. Quem que é Jesus? Uns criam em Jesus, outros não criam, uns diziam que era profeta, outros diziam que era Elias, né? E Jesus no meio desse burburinho, e depois Jesus começa o seu discurso. E nesse discurso, quando Jesus está fazendo o seu discurso, né, que ele é a água da vida, isso, aquilo, e lembrando que ele se coloca como a água da vida, porque havia na festa do tabernáculo uma cerimônia que era feita todos os dias, e especialmente no sétimo dia, com águas. Então Jesus se manifesta como a água da vida. Então nessa cerimônia, os judeus mandam os guardas do templo para prenderem a Jesus. E aí, chegando lá, os guardas do templo, né, que eram os levitas, que também eram guarda do templo, o levita era meio que fazia de tudo, né, no templo, eles chegam lá e ficam maravilhados com o discurso de Jesus e voltam lá para os escribas e para os fariseus. E há uma discussão entre os escribas e fariseus, será que vocês também creram nesse Jesus aí, né, porque vocês voltaram e não prenderam ele. E aí termina a cena no versículo 53, dizendo que cada um foi para sua casa. E entra a cena da mulher adúltera, né, onde eles pegam a mulher, colocam lá no meio, toda aquela cena que a gente conhece, e aqui novamente a gente começa um diálogo de Jesus com esse povo, os judeus e os fariseus, acerca da sua messianidade, acerca da sua identidade como filho de Deus, né? Então, a maioria dos comentaristas vão entender que o texto da mulher, da perícope da mulher adúltera, é um texto que foi colocado ali no meio, uma inserção posterior, né, de uma história que aconteceu, e não necessariamente uma narração cronológica dos eventos, né? Então, por quê? Porque a gente vê uma continuidade do versículo 53 do capítulo 7 para o versículo 12 agora do capítulo 8, né, sendo os mesmos personagens, a mesma cena, acontecendo na festa do tabernáculo, e agora Jesus manifestando não mais como a água da vida, mas como a luz do mundo. E essa é a segunda manifestação de Jesus como o eu sou, né? Por 7 vezes, pelo menos, no Evangelho de João, Jesus vai se manifestar como eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade, o caminho e a vida, eu sou a porta estreita, eu sou o bom pastor. Então, pelo menos 7 vezes, Jesus vai utilizar essa expressão, eu sou, que é uma expressão de equivalência da divindade de Deus. A gente entende que quando Jesus se manifesta como eu sou, ele está se apropriando ou se utilizando da mesma expressão utilizada por Deus lá no Êxodo para se manifestar a Moisés. Lembra quando Moisés questiona a Deus quem que o Senhor é, para que a gente possa falar para Faraó, quando o Faraó nos questionar sobre a quem a gente está servindo, e aí Deus se manifesta para Faraó, ou para Moisés, dizendo, eu sou o que eu sou. Essa expressão é a mesma equivalência agora de como Jesus está se manifestando no Evangelho de João. Então, propositalmente, João coloca aqui Jesus não só como um homem, mas Jesus como a equivalência do próprio Deus, ou Jesus como o próprio Deus, e é o que a gente vai ver aqui também. Então a gente tem essa discussão, mas aqui Jesus então se manifesta como a luz do mundo. Isso é interessante, porque de novo, eu gosto de enfatizar isso, que Jesus está sempre utilizando dos elementos do cotidiano para fazer a manifestação acerca da sua pessoa, né? Já disse que quando Jesus multiplica pães e peixes, Jesus se manifesta como o pão da vida. Na festa do tabernáculo, onde durante 7 dias é levado água lá para o templo, e no 7º dia se fazia uma cerimônia rodeando com essa água aí 7 vezes, lá uma região do templo, e depois depositava essa água, Jesus se manifesta como a água da vida.
e também na festa do tabernáculo, que é conhecido como a festa das luzes, né, Jesus se manifesta agora como a luz do mundo. Então, assim, no contexto, a festa do tabernáculo é uma festa que é recheada de luzes. Até hoje, quando a gente tem a festa dos tabernáculos, é uma festa onde as pessoas, os judeus, habitam durante 7 dias nas tendas, retomando, né, o tempo em que eles viveram no deserto, né, de forma peregrina, e aí eles vivem em tendas, e é uma festividade onde há muitas luzes na cidade, né, muitas luzes, assim como o Natal, né, para a gente tem muitas luzes. Imagina Jesus se manifestando com uma luz do mundo numa época do Natal, né? Então é como Jesus estivesse olhando assim, ó, tá vendo essas luzes? Aqui vocês estão vendo essas luzes, mas de fato eu sou a luz do mundo. É isso que Jesus está fazendo. Ele está utilizando do contexto para falar acerca da sua própria identidade, né? Mas Jesus é muito mais do que essa luz noturna que alegra a cidade de Jerusalém, né? Ele não é a luz de Jerusalém, ou a luz da festa do tabernáculo. Jesus se manifesta como a própria luz do mundo, ou seja, de todo o mundo. É a luz que se manifesta para a humanidade. E durante várias vezes no Evangelho de João, a gente tem Jesus se manifestando como a luz do mundo. Por exemplo, João 1,4. João 4 diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, a vida estava em Jesus e a vida, Jesus, era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem contra ela. João 3,19 diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Ou seja, Jesus se manifesta como a luz que estava no princípio da criação, juntamente, o Logos, né? O Evangelho de João começa, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, o verbo era Deus, né? E esse verbo, esse Logos, que é o próprio Jesus, ele estava com Deus no princípio e era a luz que resplandecia. Então ele é a luz tanto criacional, ou a luz que ilumina a criação de Deus, mas Jesus é a luz escatológica, ou seja, a luz que no fim dos tempos há de revelar o pecado e as trevas da humanidade. Mas não só a luz criacional e a luz escatológica, Jesus é a luz revelacional de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus revela quem é Deus. É isso que ele diz no Evangelho de João várias vezes. Vocês querem conhecer a Deus? Como que vocês conhecem a Deus? Olhem para mim. Porque quando vocês olham para mim, vocês estão vendo a própria imagem de Deus. Então Jesus é a luz criacional, a luz escatológica, a luz revelacional e a luz salvífica, né? Ou um termo mais teológico, né? A luz soteriológica, né? A luz que traz salvação, né? Ou seja, se o povo está na escuridão, quando chega a luz, a salvação. Jesus é a própria salvação manifestada ao ser humano. Até de forma que João 12,36 diz assim: enquanto vocês têm a luz, ou seja, enquanto Jesus está com vocês, creiam na luz para que se tornem filhos da própria luz. Ou seja, ao crer na luz, vocês passam a ter a identidade da própria luz. E é por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são luz do mundo. Por que nós somos chamados de luz do mundo? Não porque existe uma luz própria em nós, mas porque aqueles que creem em Jesus são considerados como filhos da luz. É mais ou menos como a ideia de que a gente está na claridade porque a gente está na luz. Entende? Ou seja, enquanto estamos em Jesus, a luz de Cristo brilha em nós e nós nos transformamos em lamparinas que refletem a imagem de Jesus. Não é luz própria, não é luz que nós temos, é a luz de Jesus em nós que através de nós ilumina onde há escuridão. Então é a luz de Cristo que é a fonte
de toda luz, né? Então a escuridão, ela se caracteriza como a ausência do próprio Deus. A escuridão, ela é a falta existencial de Jesus, de forma que Jesus não é uma luz, ele não se manifesta como eu sou uma luz, eu sou a luz do mundo, artigo definido, né? Jesus é a única luz. Então, e é interessante que essa expressão utilizada por Jesus como a luz aqui do mundo é também uma expressão que se era utilizada para Deus no Antigo Testamento. Por várias vezes, nós vemos o Antigo Testamento chamando Deus da própria luz, né? Jesus se apropria da linguagem de Deus também para falar sobre a sua própria identidade. Por exemplo, a glória da presença de Deus, que conduz por meio de uma nuvem, ela também conduz o povo por uma coluna de fogo, uma luz que ilumina o povo durante o deserto. Não só isso, o povo cantava assim, Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, né? Interessante que o Salmo já coloca a ideia da luz junto com a ideia da salvação, né? Porque Jesus é essa luz que veio trazer salvação para a própria humanidade. Deus é a luz que trouxe salvação para o povo de Deus. A palavra de Deus, Salmo 119, 105, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ou seja, lembra que em João, Jesus é considerado como a palavra, né? No princípio, né, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E essa palavra era a luz que ilumina o mundo. Olha a relação, palavra com luz, luz que ilumina o mundo. O Salmo diz o quê? Que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. De novo, a palavra de Deus, e aqui a gente pode entender não só como a Bíblia, uma vez que quando o Salmo está escrito, nem a ideia de Bíblia a gente tem, né? A gente tem ainda a Torá, tem alguns livros, né, que já foram escritos. Você não tem a Bíblia como a gente tem hoje, né? Isso é um conceito moderno, né, sobre os 66 livros que a gente tem. Então a palavra de Deus não é só a palavra Torá. A palavra de Deus é a própria palavra que saía da boca de Deus. E essa palavra que saía da boca de Deus é luz e lâmpada. E a palavra que sai da boca de Deus é também o próprio Jesus, que se manifesta como luz e lâmpada. Então a gente vê aqui que a luz, ela dá a ideia do próprio Deus que trazia salvação. É isso que diz lá em Isaías, né? Que Deus era a luz para os gentios, ou seja, trazia salvação ou promovia luz para esses gentios. Jesus se manifesta também como a luz para os gentios. Então a luz, ela pode ser usada no sentido revelatório, como Jesus sendo a luz que revela quem Deus é, no sentido de salvação, a luz que dissipa as trevas e que promove vida, a luz que produz vida tirando a alma ou a existência da escuridão, né? Então você vê os vários sentidos aqui de Jesus, né? Olha como uma simples fala de Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, mas é uma fala que tem um significado muito profundo, né? E ele não diz apenas que ele é a luz do mundo, mas se a gente for lá em João, deixa eu voltar aqui para João 8:32, 8:12 na verdade, diz assim, ó, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Ou seja, o discipulado, o seguir a Jesus tem a ver com promover ou ter a vida que Jesus oferece. Então só tem vida aqueles que reconhecem essa posição, né? Ou que seguem a Jesus, né? O status de ser luz do mundo tem a ver com o status daqueles que são discípulos de Jesus, né? Versículo 13 continua, estão dizendo o seguinte, então os fariseus dizem, você está testemunho de si mesmo, então o testemunho que tu dá não é verdadeiro, né? Essa mesma ideia aparece lá em João 5:31, quando os fariseus de novo questionam Jesus, né?
lá anteriormente sobre o testemunho que Jesus estava dando, né? E aí, de novo, Jesus responde da mesma forma, tanto em João 5,31, quanto agora em João 7,13, Jesus começa a falar sobre o testemunho do Pai, né? O que testifica da veracidade e autenticidade a quem eu sou é o fato de que o próprio Pai testifica acerca de quem eu sou, né? Lá em João 5, ele vai falar não só do Pai, mas ele vai falar, olha, a Torá revela quem eu sou, os profetas revelam quem eu sou. Ele vai citar várias testemunhas acerca de si, quando os judeus questionam sobre a autoridade dele. Que autoridade você faz isso? Eles falam, olha, não só Deus fala acerca de mim, mas os profetas já falaram de mim, a Torá já revelou quem eu sou, João Batista falou acerca de mim, né? E eu também dou testemunho acerca de mim. E aqui Jesus ele utiliza só dois testemunhos, que é o testemunho de Deus e o testemunho do próprio Jesus, ou dele mesmo, né? É o que ele diz lá no versículo 14. Jesus então responde, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde eu vou. Jesus então ele utiliza dois argumentos para falar o porquê que o seu testemunho é verdadeiro acerca de si mesmo. O primeiro argumento é que Jesus conhece e sabe de onde ele veio e para onde vai. É interessante que a discussão ela vai começar a se construir de uma forma que Jesus está falando, olha, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei que meu Pai está testemunho de mim, mas de fato vocês não sabem quem vocês são, vocês não sabem de onde vocês são, vocês não sabem quem dá testemunho de vocês. Jesus utiliza esses argumentos contra os próprios judeus, ali, os fariseus, né? E o segundo argumento que ele dá é que a lei diz que o testemunho de dois é verdadeiro. E a gente vai ver isso lá em Deuteronômio, né? Onde Deuteronômio 5, salvo engano, diz que o testemunho deveria ser de duas pessoas e o testemunho de duas pessoas seria um testemunho verdadeiro. 8,15, no versículo 15, vocês julgam segundo a carne, eu não julgo a ninguém. O que quer dizer que Jesus não julga ninguém? Jesus não julga ninguém ou que ele não julga segundo a carne, né? A gente entende que possivelmente aqui seja que Jesus não julga segundo a carne. Jesus já havia dito lá em João 7,24 que os judeus, e aqui a gente entende que é uma continuação da conversa, já havia dito que os judeus, eles julgavam segundo a aparência. Eles dizem, vocês julgam segundo a aparência. João 7,24. E agora em João 8,15 ele diz, vocês julgam segundo a carne, né? Que é justamente o que... E talvez o que acontece ali com a mulher adúltera é uma exemplificação disso, né? Que eles estão julgando segundo a aparência e segundo a carne. E ele diz, porém, quando eu julgo, eu não julgo segundo a aparência ou julgo segundo a carne. Uma vez que a gente compreende que Jesus há de julgar a humanidade no fim dos tempos, né? Há de julgar as nações de acordo com as suas ações. Mas a gente entende que na sua vinda terrestre, como a luz do mundo, Jesus não veio para condenar, mas para promover salvação e vida. Então a gente entende que na estadia de Jesus enquanto ser humano, né, a sua missão não era a missão de condenação, mas a missão de salvação. Ainda que Jesus irá se manifestar como essa pedra de tropeço ou pedra de salvação, né? Pedra de salvação para aqueles que creem, pedra de tropeço para aqueles que não creem. E aí ele continua, versículo 16, dizendo, se eu julgo, né, ele está falando assim, olha aqui, vocês estão julgando segundo a carne, eu não julgo ninguém segundo a carne. Mas se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não é só eu que julgo, mas também o Pai que me enviou. E aí ele diz, e na lei de vocês está escrito que que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, e eu dou testemunho acerca de mim,
e o Pai que me enviou dá testemunha acerca de mim. Então, qual é o argumento de Jesus? Olha, vocês julgam segundo a carne, é o que vocês estão fazendo quando olham para mim, né, e dizem, quem que é o Pai? Quem que o Senhor, quem que tu pensa que é? Não, vocês estão julgando segundo a carne, segundo a aparência. Vocês pensam que me conhecem, mas não me conhecem. Eu sei de fato para onde eu vim. E o meu testemunho é verdadeiro porque Deus também me enviou e sabe e testifica, né, acerca de mim. Isso está lá como foi dito, em Deuteronômio 19, 15, tá? Não é Deuteronômio 5, não. Deuteronômio 19, 15 diz assim, ó, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado que cometer. Pelo testemunho de 2 ou 3 se estabelecerá o fato. E aí havia a briga entre os judeus, né? Quantas testemunhas eram necessárias para se estabelecer algo. Aí havia aqueles que queriam que era 2, aqueles que queriam que eram 3 ou mais de 2, né? 3 ou mais, justamente por essa palavra lá de Deuteronômio, né? Espera o carro de venda passar aí. Então aqui, e algo que chama atenção aqui, principalmente no versículo 17, é que a forma com que Jesus, ele se endereça à própria lei, a forma com que Jesus fala acerca da lei deles. Olha, então, os 2 homens, aqui eu estou em Deuteronômio, acabei indo para Deuteronômio e não voltei para João. Lá em João, capítulo 8, versículo 17, diz assim, ó, também na lei de vocês está escrito, né? É interessante esse distanciamento que Jesus toma da lei, né? Por que Jesus toma esse distanciamento da lei? Dizendo assim, ele não diz simplesmente, olha, a lei diz isso, a lei de vocês diz isso, né? Então é como se Jesus está dizendo assim, ó, vocês constroem um castelo e um argumento em cima dessa lei de vocês, de que 2 ou 3 testemunhas é necessário para se fazer um argumento verídico, né? E de fato isso é verdade, porque eu cumpro a lei quando o Pai e eu mesmo dou testemunha acerca de mim. Aí lá no versículo 18, Jesus continua dizendo o seguinte, eu dou testemunha e o Pai também dá testemunha de mim. Versículo 19, então eles perguntam, aonde está o seu Pai? Jesus responde, vocês não conhecem a mim e não conhecem meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Então é interessante aqui que o questionamento possivelmente feito pelos judeus e fariseus, né, aqui não fala quem é, né, diz que eles perguntaram, a gente entende que é um diálogo, né, que vem desde o capítulo 7, então os judeus e os fariseus estão questionando, né, quem que é o Pai que testifica ser? Cadê esse Pai? Aonde está? É isso que eles queriam saber, né, quem que era o Pai e aonde estava esse Pai de Jesus? E Jesus então contra-argumenta dizendo, olha, de fato vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai, né? Isso porque, e depois ele vai argumentar mais para frente, ele vai dizer, porque de fato o Pai de vocês é outro, né? Os judeus estão nesse argumento, a gente vai ver que é justamente nesse argumento sobre a identidade de Jesus, né? Tem essa questão. Jesus ele fala assim, olha, eu sou de cima, vocês são de baixo, né? O meu julgamento não é julgamento terreno, o meu julgamento é um julgamento espiritual, o julgamento de vocês é um julgamento humano. O meu Pai é Deus, o pai de vocês é Satanás. É isso que ele vai mostrar depois, nos próximos versículos, mais para frente, né, contra-argumentando o próprio judeus, aqui, né. Então Jesus, ele se coloca, ou contra-argumenta, dizendo assim, olha, vocês de fato não me conhecem, porque vocês não pertencem a mim. Vocês não foram alcançados por essa luz. Vocês não foram alcançados pela luz do próprio Deus, revelatória, a luz da salvação. Porque se vocês fossem alcançados pela luz da salvação, vocês saberiam quem eu sou,
vocês saberiam da onde eu vim, vocês saberiam para onde eu vou, mas o fato de vocês não saberem de nada disso testifica justamente que o pai de vocês é outro, que vocês são de outro lugar e que vocês vieram também de outro lugar. Então é isso que a gente vai ver aqui nos versículos subsequentes, né? Versículo 20 aqui, Jesus diz o seguinte, versículo 20: Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. É interessante que, por várias vezes, né, esse argumento vai se repetir: olha, ainda não havia chegado a sua hora, ainda não havia chegado a sua hora. A gente entende que possivelmente é a hora da sua crucificação, né, a hora da sua morte. E aí o versículo 21, Jesus começa defendendo a sua missão e autoridade, dizendo: outra vez Jesus diz, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. De novo isso está se repetindo, né? Isso aconteceu lá no capítulo 7, capítulo 5 também, capítulo 7, versículo 34 e versículo 36, né? Da primeira vez, quando Jesus disse o seguinte: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, né? A pergunta dos judeus é: para onde será que ele vai? Será que ele vai para a dispersão dos gregos? Será que ele vai ficar entre os que estão dispersos, né? Sabendo que naquela época, a grande parte dos judeus não vivia em Jerusalém, né? Eles estavam dispersos ali no mundo greco-romano. Então, uma pequena parte, na verdade, vivia em Jerusalém e a grande maioria estava disperso nas cidades ali greco-romana e vinha uma vez por ano ou duas vezes por ano para Jerusalém para as festividades, né? Principalmente para a Páscoa dos judeus, né? Então, a primeira vez, então, os judeus pensaram: será que ele vai viver, se esconder entre os dispersos, né? E agora eles questionam: será que ele vai se suicidar? E é por isso que ele está falando que para onde ele vai, ele não pode ir. De fato, o destino de Jesus tinha a ver com a morte, né? Mas não com o ato de tirar a própria vida, mas com o ato de doar a própria vida em sacrifício de outras pessoas, né? Só que o que eles não compreendiam é que Jesus está falando aqui, de certa forma, em enigma. É interessante que Jesus ele utiliza várias vezes, né, essa incompreensibilidade de Jesus, né? Por várias vezes Jesus vai falar em parábolas. E aí os discípulos vão perguntar: por que tu fala em parábolas? É justamente porque aqueles que são meus, ou seja, aqueles que são da luz, eles vão compreender. E aqueles que não são da luz, eles não vão compreender que eu falo ou porque eu falo em parábolas. Então Jesus aqui, ele está utilizando-se, né, desse argumento justamente sobre para onde ele iria. E ele diz assim: mas vocês perecerão no seu pecado, né? Se eles pensam que Jesus, o destino dele era a morte, porque eles assumiam que Jesus ia tirar a própria vida, Jesus vai dizer: não, o meu destino é a morte porque eu vou doar a minha vida, mas o destino de vocês é a morte porque vocês não estão na luz, porque vocês vão perecer no pecado de vocês, né? E o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte, né? Então ele fala: se vocês pensam que o meu destino é a morte porque eu vou tirar a minha vida, não, o meu destino é a morte porque eu vou doar a minha vida, mas o destino de vocês é a morte porque vocês ainda não creram na luz do mundo e se encontram na escuridão e no pecado de vocês. É isso que ele começa a argumentar a partir do versículo 23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou desse mundo. Por isso, eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seu pecado, né? Então, a discussão aqui tem a ver acerca dessa pergunta, que talvez é a pergunta que é mais feita
no cristianismo ou na história da humanidade, que é a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa que é a pergunta está sendo feita: quem que é Jesus? E eles não estão reconhecendo aqui, e aqui Jesus está falando que eles não estão reconhecendo porque eles julgam segundo a aparência, porque eles julgam segundo o mundo, porque eles são do mundo, porque eles são de baixo, então eles não reconhecem a identidade de Jesus. E aí por isso eles vão perecer no próprio pecado. Vocês vão me procurar, mas não vão me achar, diz Jesus em algum lugar aqui no texto. Vocês vão me procurar, mas não vão me achar. Tanta gente que procura responder essa pergunta: quem que é Jesus? Mas nem para todos essa pergunta ela é respondida da forma correta. Porque a gente sabe que a resposta correta é: Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Senhor, Jesus é o próprio Deus. Para alguns, Jesus se identifica como um milagreiro. A pessoa se relaciona com Jesus porque Jesus fez um milagre na vida dela. Mas Jesus não é Senhor dela. Mas Jesus não é Salvador dessa pessoa. Para outros, Jesus é um profeta. Jesus é alguém que disse ou alguma coisa que iria acontecer na vida dela. E por isso que ela segue o cristianismo. Para outras pessoas, Jesus é um benfeitor, é um bom patrão, é um gênio da lâmpada. É alguém que, quando a pessoa estava no problema, ela recorreu a Jesus e ela foi abençoada. Então ela entende que essa relação com Jesus traz bênção para ela. Então Jesus é esse gênio da lâmpada que eu recorro todas as vezes em que eu tenho algum problema. Para alguns, Jesus é aquele velho, ou Deus é aquele velho que está pronto sempre a punir o seu filho. E a sua relação com Deus é sempre uma relação de castigo, de religiosidade. Então olha para a fé a partir de que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, se eu fazer isso é pecado, se eu fazer aquilo eu estou no inferno, se eu fazer isso, tem a compreensão errada acerca de quem Jesus é. Percebe que a nossa identidade ou definição de quem Deus é vai definir a forma com que a gente se relaciona com Jesus. E aí Jesus está falando: vocês não conseguem receber a luz do mundo porque vocês, de fato, não sabem quem eu sou. Porque o Pai não revelou para vocês ainda. Porque vocês são desse mundo. Porque vocês são aqui de baixo. É esse argumento que Jesus está utilizando para os judeus. Vocês conhecem da Torá, vocês conhecem da lei, mas vocês nunca perceberam que a lei já revela acerca de mim. A lei que vocês conhecem não é a lei de Deus, mas é a lei que vocês construíram na religiosidade de vocês. E ele diz assim: se vocês não crerem, e não é simplesmente crerem, mas se vocês não crerem o que eu sou. Ou seja, existe o que se deve fazer e existe o conteúdo daquilo que se deve fazer. Não basta crer em Jesus, basta deve-se ter também a crença correta em Jesus. Tem muita gente que crê em Jesus. Se você fazer essa pergunta para o brasileiro, acho que 90% dos brasileiros vão responder: você crê em Jesus? Creio em Jesus. Só que o argumento aqui não basta crer em mim, mas vocês devem saber e crer que eu sou. Ou seja, conhecer a divindade do próprio Jesus. Saber que Ele é o próprio Deus, ter a relação correta com o próprio Deus. E uma vez que eles não tinham, diz: vocês vão morrer no próprio pecado. E aí a pergunta que eles fazem é a pergunta natural, Versículo 25. Então perguntaram: quem é você? Percebe? Eles não estão compreendendo. Quem que é Jesus? Eu acho que essa pergunta é a pergunta norteadora para o nosso estudo hoje. Quem é Jesus? Não apenas quem é Jesus, mas quem é Jesus para você? Qual é a sua relação com Deus? Qual é a sua relação com Jesus que define quem Jesus é? E muitas vezes a gente precisa nutrir o conhecimento da palavra de Deus e da relação com a palavra de Deus para se ter o conhecimento correto de quem Jesus é. Uma vez que a primeira fonte mediadora
de revelação de quem Jesus é a nossa própria experiência. E muitas vezes a nossa experiência é uma mediação falsa e errada acerca da pessoa de Jesus. A experiência, por exemplo, deles com Jesus revelava que Jesus era filho de José, filho de Maria, era filho de um carpinteiro, exercia a profissão de seu pai, que ele tinha nascido num vilarejo, né, mas não revelava a messianidade, quem de fato Jesus era. A nossa experiência com Jesus pode revelar algumas coisas do caráter da pessoa de Jesus e da nossa relação, mas muitas vezes vai revelar algo incompleto ou errado acerca da pessoa de Jesus. Um exemplo simples desse tipo de revelação que a gente pode ter experiencial e errada é alguém que, por exemplo, uma moça que cresceu no lar onde ela foi abusada pelo pai ou teve uma relação extremamente negativa com o seu pai, né? Seja porque o pai era muito rude, ausente, ríspido, não tinha uma figura paterna que é a figura que Deus demonstra, né? Aí essa pessoa se converte a Jesus. E a primeira coisa que a gente aprende sobre Deus é que Deus é Pai. Então, se ela teve um pai que punia ela todas as vezes que ela saía um pouquinho da linha, um pouquinho, olha, para chegar às 9, chegou 9h15, levou uma surra, né? O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai definir Deus a partir da sua própria experiência de que Deus é esse pai que pune as pessoas. Por quê? Porque ela vai levar a sua própria experiência para a relação de quem Deus é. E aí, essa é uma revelação totalmente incompleta e errada da pessoa de Deus. Deus é pai, mas não é o pai que você teve. Ele é o modelo e exemplo do que é ser pai. Deus, ele disciplina, mas disciplina em amor. Mas Deus também é o próprio amor. Deus é justiça, Deus é paz, Deus é definido com muitas características. E Deus não é apenas pai. A Bíblia diz que Deus é mãe. Deus é como aquela galinha que choca os pintinhos debaixo das suas asas. Essa é uma definição extremamente materna de quem Deus é. Se muitas vezes a gente tem uma figura de materna, de mãe, de uma pessoa ausente, né, quando a Bíblia diz que Deus é essa galinha que choca os pintinhos debaixo das suas asas, a ideia que se tem é de um Deus que protege os seus filhos, que cuida dos seus filhos, que cuida, né? E ainda que a mãe não esqueça dos seus filhos, né, diz, ainda que os pais esqueçam dos seus filhos, eu jamais me esquecerei. Então percebe que o conhecimento correto de quem é Jesus, é por isso que essa pergunta, quem eu sou? Né? Jesus, por várias vezes, ele era curioso para saber o que as pessoas diziam acerca dele. Né? Eu me lembro algumas vezes que Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte: quem que as pessoas dizem que eu sou? Quem que as pessoas dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos era a mais diversa possível. Olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é ungido de Deus, outros dizem que é um homem bom, né? E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Né? Aí diz: ó, tu és o Filho de Deus. Aí percebe que Jesus está querendo saber, olha, o que as pessoas dizem acerca de mim. Porque a forma com que as pessoas conhecem a Jesus define a relação que terão com Ele e se pertencem ou não a Ele. Então, quando esses judeus chegam para Jesus, né, e falam: olha, não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Não nasceu junto com a gente, não estava junto com a gente, não jogou bola aí junto com a gente, não participou da mesma sinagoga? Como que está dizendo aqui que agora é o próprio Filho de Deus? Percebe que a visão é incompleta. E aí Jesus fala: de fato, vocês têm essa visão porque vocês são daqui. Deus ainda não revelou para vocês. Isso nos abre muitas vezes os olhos da relação que a gente tem com as pessoas que têm uma relação errada acerca de Jesus. E essas pessoas têm uma relação ou uma identidade errada da pessoa de Jesus porque de fato ainda não foi aberto os olhos. E só Deus pode abrir os olhos. Só Deus pode tirar a escama das pessoas.
Sei que às vezes a gente tenta fórceps, né? A gente quer colocar fórceps a identidade de quem Jesus é. Mas muitas vezes, se Deus não revelar para ela, essa pessoa nunca vai perceber quem Deus de fato é. E às vezes a gente precisa ter uma imagem verdadeira e completa acerca de Jesus. Essa imagem que se constrói, né? Às vezes a gente tem uma imagem errada, pode estar 20 anos dentro de uma igreja e às vezes ainda ter uma imagem errada acerca de quem Jesus é, de quem Deus é, ou incompleta, né? Se não errada, pelo menos incompleta. E por isso que o nosso conhecimento com Deus, com a palavra dele, nos revela quem Deus é. E aí Jesus responde dizendo, o que eu tenho dito para vocês desde o princípio? Será que, né? Algumas versões dizem, olha, eu já disse para vocês desde o princípio quem eu sou. Né? Eu já venho sendo dito, né? A gente pode contextualizar dizendo o seguinte, as Escrituras já revelam quem Deus é. Tem gente que, às vezes, quer conhecer por tantos meses, está aí, né? Existiu duas revelações maiores, vamos dizer assim, da pessoa de Deus, de quem Deus é. A revelação histórica e a revelação escrita. A revelação histórica está aqui, né, no texto. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, enquanto a luz está no mundo, vocês podem de fato olhar para Deus e saber quem Deus é. Vocês querem conhecer Deus? Olhem para mim. Eu sou o próprio Deus. Essa é a revelação histórica. A gente não tem mais acesso à revelação histórica. Não da forma com que essas pessoas tinham, né? Jesus está andando no meio da gente. Mas a gente tem a revelação escrita, a palavra, né, escrita, que revela quem Jesus é. Por isso a nossa relação com a Bíblia é extremamente importante, porque ela vai mostrar e fazer com que a gente tenha uma visão correta de quem Deus é. E por que isso é importante? Porque a gente vive a vida melhor. Quem tem uma relação errada, às vezes vive uma vida errada com Deus. Não que essa pessoa não vai ser salva. Às vezes Deus se revelou, né? Deus foi a luz salvífica para ela. Mas Deus não foi a luz, Jesus não foi a luz revelatória acerca da pessoa de Deus para ela. Ela conheceu a luz que trouxe salvação, mas ela nunca conheceu a luz que mostrou quem Deus é. E ela pode passar uma vida toda vivendo uma vida não plena, se colocando num jugo desnecessário, se colocando em leis que não seriam necessárias. O que é isso? É uma má compreensão ou incompleta de quem Jesus é. Depois o próximo trecho aqui vai dizer, Jesus é a verdade que liberta, né? Essa libertação dessa vida caótica, dessa vida claustrofóbica, né? de apertada, essa revelação errada de quem Deus é, só Jesus pode trazer a verdadeira libertação e a verdadeira luz acerca disso. Jesus responde, então, eu não tenho dito desde o princípio, muitas coisas tenho a falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, isso eu digo ao mundo. Isso é muito legal. Jesus diz assim, eu teria tanta coisa para falar e julgar, eu não vim para julgar o mundo, ele falou, eu vim para trazer salvação ao mundo. Mas se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro. E eu teria muito para falar e para julgar acerca de vocês. No entanto, aquele que me enviou é verdadeiro e eu só digo aquilo que ele me falou para falar. Se Jesus, que tinha muito para falar e muito para julgar, ele muitas vezes se absteve de falar e de julgar, para falar só o que Deus mandou e julgou, a gente faz muitas vezes o oposto. A gente não fala o que Deus mandou falar, né? E julga e fala o que não deve falar. Né? Às vezes Jesus ele foi atento à voz de Deus e zeloso para escutar e falar exatamente o que Deus disse. Né? Eu não sei se vocês já viram aquele meme, né? Onde Deus desce para o profeta e diz, olha, diz, por exemplo, para o Marcelo, de que eu amo muito ele, né? E aí o profeta vai lá, Deus te ama, e digo mais, né? Deus falou que ele te ama, mas se você continuar assim,
Não, é só que eu amo ele. Não, mas se você continuar assim, você vai pecar. Então é mais ou menos isso, né? Jesus está dizendo assim, eu tinha muito para falar e julgar, mas eu digo só o que Deus pediu para que eu dissesse, né? Só que a gente, ao invés de dizer só o que Deus disse, o que ele pediu para dizer, a gente acrescenta muitas vezes, né? E muitas vezes a gente diz aquilo que Deus não disse para dizer, né? Pensa quantas vezes, quando a gente está orando, ou quando a gente diz assim, olha, em nome de Jesus, o que quer dizer em nome de Jesus? Em nome de Jesus é uma procuração, sabe? É o seguinte, a Fran, ela está entrando na faculdade, só que ela não está presente para ir lá no dia da faculdade, então ela deixa uma procuração para o Fábio ir lá, em nome da Fran, fazer a inscrição e matrícula dela na faculdade. Ou seja, o que está fazendo? Está se matriculando em nome da Fran. Quando a gente ora, quando a gente fala assim, olha, em nome de Jesus, o que eu estou dizendo? Isso que eu estou orando seria o que Jesus faria, seria o que Jesus falaria, seria o que Jesus desejaria. Olha como isso é pesado, olha como isso traz um peso na nossa oração muito mais forte, da gente ser sensível à voz do Espírito Santo, a falar aquilo que Jesus falaria. Se você quer expressar o seu desejo, amém, a gente é livre para expressar o seu desejo, mas o seu desejo não é em nome de Jesus. O nosso desejo não é em nome de Jesus, porque em nome de Jesus é possuir o anel do rei e carimbar aquilo que ele carimbaria, percebe? Então quando nós, olha, eu posso dizer para a Nicole, por exemplo, a Nicole está doente, aí eu posso dizer, olha que Deus possa, né, te curar e trazer vida para você. Agora quando eu digo assim, em nome de Jesus seja curado, o que eu estou dizendo? Olha, o que Jesus quer que você seja curado, tu vai ser curado em nome de Jesus. Olha o peso que isso traz. E aí ela não é curada. Ou seja, se é em nome de Jesus, então aquilo não foi em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é palavração, não é? Deus diz assim, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Ou seja, a palavra de Deus é palavração. A palavra de Deus não é possibilidade. A nossa palavra é possibilidade, é promessa, é promissória, né? Pode às vezes cumprir ou não. A palavra de Deus não é promissória, a palavra de Deus é ação, é o próprio verbo encarnado, acontece. Então se eu digo assim, você vai ser curado em nome de Jesus, ou em nome de Jesus haja cura, o que eu estou dizendo é o seguinte, Jesus disse que você vai ser curado, então não existe outra possibilidade. Se a pessoa não é curada, é porque o profeta é falso, não é porque o nome é falso. Entende? Ou porque a pessoa colocou um desejo dela no nome de Jesus. A pessoa colocou algo que ela queria e que é algo belo, algo bom, algo muito legal, né? A gente entende, por exemplo, né? Quando eu oro por alguém, a gente entende que a Deus diz o seguinte, que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida plena, é vida com saúde. A gente entende que a vontade de Deus é a saúde. Uma vez que Jesus se encontra com os enfermos, Ele faz o quê? Ele cura os enfermos. Então a gente aprende pela palavra de Deus que a vontade de Deus é a saúde e a cura. Está entendendo? Essa é a vontade de Deus. Então você pode orar, sim, desejando a saúde e a cura, uma vez que a gente entende que isso é a vontade de Deus. Só que falar em nome de Jesus não é expressar o seu desejo. Falar em nome de Jesus é falar o que Deus falaria. Então, isso ganha uma complexidade muito grande, mas isso nos dá uma maturidade de compreender que nem toda oração acontece, porque nem toda oração de fato é em nome de Jesus. Embora a gente ore entendendo que aquela seria o nome de Jesus, a vontade de Jesus. O procurador às vezes não sabe bem o que né? É mais ou menos como se me desse uma procuração, a Nicole desse uma procuração para me comprar um carro. Eu fosse lá e, olha, compra um carro, né? E aí, eu sou casado com a Nicole, eu sei mais ou menos o gosto dela, o que ela quer de carro. Mas eu posso ter a ingrata surpresa de comprar o carro e chegar e falar, não era o que eu queria, né? Vai ser igual
Eu comprei o carro em nome da Nicole. Eu comprei o carro em nome da Nicole. Eu fiz em nome da Nicole. Só que no processo aqui o problema foi o emissor. Não foi a pessoa. Está entendendo? Então, de fato, a gente pode orar para a cura em nome de Jesus? Pode. Só que a gente tem que compreender que quando não há a cura, aquela oração nossa expressou um desejo nosso. E está ótimo, né? O que é importante? A gente não colocar na boca de Deus um desejo. Entende? Tem muita gente, por exemplo, que fala, olha, eis que isso vai acontecer na sua vida. E nunca cumpre nada daquilo. O que é isso? Desejo da pessoa. Só que ela colocou no nome de Jesus. A intenção às vezes era boa. Às vezes a pessoa, nem sempre o profeta está mal intencionado. Às vezes o profeta está bem intencionado. Mas às vezes o profeta confundiu a emoção, o desejo, com o fato de Deus estar falando com a palavra de Deus. Né? Então é interessante Jesus tendo esse cuidado com aquilo que Deus o chamou para fazer. Né? Então, versículo 27, eles não entenderam o que Jesus falava acerca do Pai. Né? Então Jesus disse, quando vocês levantarem, e aí começa então uma espécie de profecia messiânica, né? ou da crucificação, né? Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. De novo, né? Ele falando que ele não estou fazendo aqui aquilo que é da minha vontade, estou fazendo aquilo que Deus me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Né? Interessante. Que aqui fala de crença, né? Não fala de compreensão. Fala que a gente tem que crer na luz e não compreender a luz. Tem gente que acha que fé é compreensão. Fé não é compreensão. Fé é crença. Tem muitas vezes que a gente vai crer sem compreender. A fé, muitas vezes, ela muito mais se parece com um mistério do que com um enigma. O enigma é aquilo que o Sansão fez com a Dalila. Ele deu um enigma e no final o enigma foi descoberto. Né? A fé, muitas vezes, é um mistério. Deus é um mistério. A gente, muitas vezes, não compreende. A gente, muitas vezes, não explica. Tem até uma música que diz que Deus não se explica, né? A gente, muitas vezes, não explica, mas a gente crê. A fé é isso, né? Essa crença que Deus e que Jesus né? E aqui, então, muitos de fato creram. Né? A gente vai ver, isso é algo muito comum no texto. Alguns creem, uns não creem, né? É interessante. Então, assim, esses dois trechos, eu queria finalizar por aqui. Eles vão trazer essa revelação de Jesus como a luz do mundo, né? Aqueles que estão em Jesus compreendem essa luz, são da luz, conhecem a luz, se relacionam com a luz, foram alcançados pela luz, mas tem muitos que não foram alcançados pela luz e não conseguem compreender. Né? E esses, diz Jesus, são do mundo, são de baixo, depois ele vai dizer lá para frente, são filhos do diabo. Né? Imagina só a cena, né? Jesus com os judeus, fariseus lá. O cara passava a vida toda estudando a Torá. Bom, sabe por que tu não conhece quem Deus é? Porque o pai de vocês não é Deus. E porque vocês não creem na Torá. Vocês são filhos de Satanás. Imagina, né, a cena de Jesus dizendo isso, né? Então é uma confrontação muito forte que Jesus está fazendo aqui, né? Mas a gente entende que essa confrontação tem esse intuito aqui, né? Versículo 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Que quando diz muitos creram, não todos creram. Não.